É hora de quem é de esquerda abrir o olho. Esse escândalo do INSS pode ser muito maior do que o Petrolão. Pior porque o rombo da Petrobras, dinheiro desviado por corrupção, por roubo, foi de 42 bilhões de reais. Agora a gente está falando de um total que pode chegar a 90 bilhões. Pode chegar. Não sabemos o valor e é importante não se precipitar. Mas está claro que o número é na casa das dezenas de bilhões. Só que não é só isso. O prejuízo, no caso da Petrobras, foi de os investidores que compraram as ações da empresa. Foi, em última análise, do povo brasileiro. O povo é uma abstração. Ninguém viu o dinheiro sumir na sua carteira. Foi o Estado que geriu mal o que é estatal. Agora é muito diferente. A gente está falando de aposentados e pensionistas, pessoas pobres, pessoas frágeis, pessoas às vezes em desespero, pessoas para quem cada centavo conta, gente que muitas vezes tem dificuldades cognitivas por conta da idade. E esse dinheiro que foi desviado saiu diretamente do bolso delas. O grande problema para a esquerda nesse momento é que a militância ela não está equipada para lidar com um problema desses. Ela se acostumou a repetir que Lula foi preso na esteira do Mensalão por perseguição política. Alguns até devem acreditar que toda a Operação Lava Jato era um complô das elites contra o PT. Tudo bem, as pessoas acreditam no que querem. Houve perseguição política pelo juiz Sérgio Moro, sim. Houve também incompetência. E entre os desvios de conduta de Moro e a incompetência dos procuradores de Curitiba, foram tantos os absurdos no julgamento da primeira instância que o caso ruiu por razões técnicas. Moro forçou a barra ao julgar Lula. Não havia como provar a conexão direta entre o roubo gigante na Petrobras e o apartamento e o sítio que o presidente talvez tenha ganhado das empreiteiras. Se qualquer presente que Lula tenha ou não ganhado não está diretamente conectado à Petrobras, Moro não tinha que julgar Lula. Moro era juiz do Petrolão, não de desvios pessoais do presidente. O caso dos imóveis tinha que ter ido para a primeira instância em Brasília. Mas é isso. Lula é presidente por inépcia e arrogância do juiz e dos procuradores. E ao comemorar a libertação de Lula, depois sua eleição contra Bolsonaro, um bom pedaço da esquerda se esqueceu do seguinte: a Petrobras foi barbaramente assaltada durante o governo Lula. O roubo aconteceu, foi registrado oficialmente nos balanços da empresa. É o maior caso de corrupção reconhecido oficialmente pelo Estado brasileiro em toda a sua história. E agora temos esse monstro com o qual lidar. A investigação está apenas começando. O governo, o PT, a esquerda, tem um problema real que enfrentar e um problema de estratégia política. Fingir que o problema não existe não é solução para nada. Porque vejam, Ciro Gomes, ele está muito certo. O Palácio do Planalto demitiu o ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, e alçou o cargo número 2 da pasta, Valdeir Queiroz, também do PDT. Tecnicamente, Lupe pediu demissão. É aquele pedido de demissão assim que funciona daquele jeito, né? O chefe liga, diz que você está fora, mas para você não ficar mal, podem todos fingir que você pediu para sair. Aí Lupe pediu para sair. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados deixou a base do governo. A do Senado, não. Essa continua com o governo. Está aí um partido disciplinado, né, que sabe exatamente o que quer. Ideologicamente muito coerente. Resta a pergunta sobre como que vai agir o PDT na Câmara. Vai agora votar com os bolsonaristas? Segundo Ciro, Lula tratou Lupe como um fusível. Demitiu o presidente do PDT do ministério para se proteger. Os verdadeiros responsáveis pelo desvio, de acordo com Ciro, são Michel Temer, Jair Bolsonaro e o próprio Lula. É claro que ele está certo. O presidente da República é o responsável principal por qualquer coisa que ocorra no seu governo. Mas, ao mesmo tempo, o que ele quer dizer? Sua tese é de que ministro de Estado não tem qualquer responsabilidade? Vejam, Ciro Gomes, ao defender Lupe, está também muito errado. Então, para ele, Carlos Lupe, sendo um ministro que comanda o sistema previdenciário do país, não tem nada com problema? Mas é claro que tem. A principal responsabilidade de Lula nessa história, aliás, é justamente a de ter escolhido um ministro que nada fez a respeito. Falta 1 ano e 5 meses para a eleição presidencial. A popularidade de Lula já está em queda. A direita está dividida. E uma bomba arrasa quarteirão foi acesa em Brasília. E você? Você entende o tamanho da explosão que pode vir?
Entendi o que aconteceu. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu realmente acho divertido quando, às vezes, no mesmo vídeo vem ele é comunista, e aí vem ele é bolsonarista. Não é à toa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O Meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia, atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferentemente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial, semanal, para entender o cenário em Brasília e o que está rolando no ambiente político. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia, só um clique. Leia, assista e compreenda o que é essencial para sair das bolhas. E esse é o ponto de partida. Primeiro ponto, começou no governo Temer? Começou. Engrenou no governo Bolsonaro? Engrenou. Mas se multiplicou e muitas vezes a partir de 2023, quando Lupe estava cuidando do galinheiro e Lula havia assumido o Planalto. Não adianta dizer que já vinha de antes, o problema era pequeno e ficou muito grande. Segundo a Corregedoria Geral da União, em 2022, o valor dos descontos feitos nas pensões e aposentadorias por sindicatos foi de 706 milhões de reais. Em 2024, foi de quase 3 bilhões, mais do que triplicou. E esse é um dos roubos, o roubo menor pelo qual Lupe caiu. Os sindicatos faziam descontos falsificando a autorização dos beneficiários. Tem um roubo bastante maior, que é o dos empréstimos consignados. Nesse caso, não são sindicatos, mas bancos e principalmente cooperativas de crédito ligadas aos sindicatos que desviam dinheiro. O maior deles, a Contag, é ligada na medula ao PT. Pois então, aposentados e pensionistas podem contrair empréstimos usando o benefício do INSS como garantia. Aí todo mês desconta a parcela do empréstimo. O esquema funcionava da seguinte forma: alguém pegava o empréstimo, botava no bolso, falsificava a assinatura ali de aprovação e todo mês o pobre coitado do aposentado, que nem sabia da coisa, era descontado daquela parcela. No ano de 2023, 35 mil pessoas reclamaram com o TCU de financiamentos desse tipo que não haviam autorizado. Como o total do consignado via INSS é de quase 90 bilhões de reais, nós não sabemos ainda o tamanho da coisa, mas dá para ter uma noção do volume, né? A esquerda tem dois caminhos. O primeiro é o de negar, gritar que todo mundo é fascista, ser espertinho tipo Ciro Gomes e dizer eu sou limpinho, a sujeira toda do outro lado. O outro caminho é abrir uma investigação absolutamente transparente, responsabilizar rápido todo mundo que precisa ser responsabilizado e falar honestamente com a sociedade, explicar o que aconteceu. O governo, porém, está que nem barata tonta. O Planalto demorou uma semana para demitir Lupe e Lula sumiu, não fala sobre o assunto. É um pouco como se estivesse torcendo para o assunto sumir. Não vai sumir. É roubo, e é roubo de velhinhos. Muitos escândalos de corrupção são abstratos, esses são concretos. Uma legião de brasileiros está olhando nesse momento para os seus contra-cheques de aposentadoria e pensão, seus rolerites, e gente demais está descobrindo que também foi descontada. Já tem vídeo do deputado Nicolas Ferreira, de longe o melhor comunicador do bolsonarismo, explicando cada detalhe da coisa, distorcendo uns tantos e acumulando milhões e milhões e milhões de views. Esse negócio, ele não vai sumir. O ponto é o seguinte: aqueles 20% de brasileiros muito leais ao presidente Lula o defendem com ardor, com paixão, com convicção. Tudo certo. Lula não é percebido pelos outros 80% como um cara honesto, tá? O PT é um partido com fama de corrupto. Lula ganhou a eleição? Ganhou. Por uma mínima margem. Mínima. Mas brasileiros acharam que Bolsonaro era uma alternativa pior.
Muita gente na esquerda acreditou que aquela eleição foi um reset, que o jogo zerou, nova vida. Não foi. A fama continua de pé. E um incontável número de brasileiros, quase metade da sociedade, segue achando inacreditável que um governo que se mostrou tão corrupto no passado tenha voltado ao poder. São pessoas que não entendem que Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Ou então, bem, pessoas que não estão realmente preocupadas com esse negócio de democracia. Na eleição do ano que vem, Bolsonaro não vai estar na cédula e não parece que vai ter candidato com general de vice. Muitos dos que votaram em Lula votaram a contragosto, porque o acham corrupto, tá? Porque acham o PT inepto na gestão da economia. Está ficando cada vez mais fácil construir uma chapa de oposição. Se apenas 2% dos que votaram em Lula votarem contra ele na próxima eleição, o PT deixa o governo. E deixa com fama de corrupto, com Lula indo para a aposentadoria política. Sabe quando a esquerda vai reconstruir a sua imagem? Vai demorar, e muito. A chance é agora. Investigação ampla, geral, transparente, já. A Lula achou mais negócio sair calado para ser fotografado entre Vladimir Putin e Nicolás Maduro. Às vezes, parece que não entendeu nada sobre como o mundo da política em redes sociais funciona. Você lembra do Me Too? Aquele movimento em que muitas mulheres quebraram o silêncio e expuseram casos de abuso de poder e violência sexual contra elas? Pois é, agora é hora de levar essa conversa para um nível ainda mais profundo, envolvendo mulheres e homens de todas as gerações e estilos de vida. É isso que propõe a série Me Too e Agora, que acabou de entrar no streaming do meio. A produção discute o tema para além das manchetes, examinando fatores que permitem que o assédio sexual persista no ambiente de trabalho. Os episódios mostram também como a cultura popular, a desigualdade salarial, a discriminação de gênero e as questões interconectadas de raça e classe afetam a forma como a sociedade vê as mulheres. E olha, homens também são envolvidos nessa discussão, tá? Para debater caminhos que tragam mudanças positivas e duradouras. Assina o Meio Premium e assista agora. E olha, quem é Premium ganha acesso também a 2 revistas semanais, descontos em cursos, novidades em primeira mão e participação na nossa comunidade. Experimenta, tá? Duvido que você não vai gostar.